Alegria e paz. Boas-vindas a este canal. Por aqui nós tratamos de temas como história da igreja, liturgia, espiritualidade, doutrina e muito mais, sempre com conteúdos de grande profundidade. Sinta-se à vontade para inscrever-se e acompanhar mais conteúdos neste sentido. Habemus Papam. O romano Santo Estevão I é o nosso 23º Papa e assumiu o principado apostólico cerca de 2 meses após o falecimento do Papa Lúcio I no ano de 254. Naquele tempo, como sabemos, a Igreja enfrentava um problema que causou muitas divisões. O que fazer com aqueles que, para poupar suas vidas e seus bens, haviam cedido aos cultos pagãos de Roma durante a perseguição do imperador Décio, apostatado da fé, e desejavam retornar para a Igreja? Eles deveriam ser tratados com rigor ou com indulgência? As opiniões se dividiam entre aqueles que pensavam que essas pessoas, chamadas de cristãos lapsi, ou seja, cristãos faltosos, deveriam apenas se confessar e retornar. Outros achavam que a igreja não deveria aceitá-los, pois como é que puderam renegar a fé e agora pedir o retorno para o seio da igreja? E havia outros ainda que defendiam que esses cristãos deveriam ser rebatizados, algo que o Papa Lúcio I, sendo muito enfático e direto, já havia proibido, pois só se pode batizar uma única vez. O Papa Santo Estevão manteve a posição de seu predecessor, no entanto, com mais severidade. O antipapa Novaciano, que dividiu a igreja naquele tempo, defendendo o rigor e o rebatismo para os lapsi, conquistou apoio de muitos nobres e religiosos, o que deu uma certa estabilidade à sua condição de falso papa. O legítimo pontífice Santo Estevão, por sua vez, assumiu uma postura rigorosa e acabou tendo desentendimentos com as igrejas cristãs africanas e asiáticas quanto à supremacia da sede de Roma. Ameaçou excomungar os bispos e enfrentou o grande São Cipriano de Cartago devido à questão do rebatismo dos hereges e pela reabilitação dos bispos Basílides de Leão e Marcial de Mérida, que tinham renegado a fé, mas foram acolhidos de volta ao seio materno da Igreja. As desavenças estavam tão graves que, prevendo uma ruptura ainda maior, Dionísio de Alexandria, sim, São Dionísio, que mesmo concordando com a decisão do Papa Santo Estevão, o aconselhou por carta a mostrar-se menos inflexível. É importante dizer que não devemos olhar com tanta severidade para esses irmãos do passado. Tratavam-se de acontecimentos graves, com decisões difíceis de serem tomadas, numa igreja que estava crescendo e ainda era muito nova. Apesar de tudo isso, a Igreja Católica continuava espalhando-se pelos continentes. E logo o imperador Valeriano, que começou seu reinado com certa benevolência para com os cristãos, mostrou-se um dos piores perseguidores da fé cristã. No dia 2 de agosto do ano 257, o Papa Santo Estevão I morreu martirizado na sede da Igreja em Roma. Encontramos, no Martirológio Romano,
esta narração que diz: o Papa Estevão I celebrava o santo sacrifício da missa quando repentinamente apareceram alguns soldados. Corajoso, continuou firme diante do altar, celebrando os santos mistérios, e ali mesmo o decapitaram. Encontra-se hoje sepultado na Catedral da cidade de Pisa, na Itália. Santo Estevão vive na memória, na história e no coração da Igreja de Cristo. Santo Estevão I, nosso 23º Papa, rogai por nós.